não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Vamos nesse instante orar e pedir ao Senhor que receba o nosso culto nesta noite. Venha falar conosco, pelo Espírito Santo, que possamos ser edificados. Vamos orar. Santo Deus, louvado seja o teu nome. No nome santo de Jesus, estamos na tua presença para glorificar a ti, Senhor. E desde já te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Estamos aqui porque tu olhaste para cada um de nós, ó Deus, colocaste no nosso coração estar aqui na tua casa para te adorar, Senhor. Pedimos que venha aceitar nosso louvor, nosso culto nessa noite. Receba, que seja para a tua glória, Senhor. Tira todo impedimento, ó Deus, que possa atrapalhar esse nosso louvor, essa nossa adoração. E que haja o perfeito louvor, Senhor. Que não é aquele que sai com perfeição humana, mas aquele que sai do nosso coração com desejo de adorar a ti com sinceridade, Senhor. E Pai, fala conosco nessa noite. Usa, Senhor, a tua serva como instrumento nas tuas mãos. Que o teu Espírito Santo venha, Senhor, agir em nossos corações, dando entendimento, sabedoria. Que nossa mente esteja aberta, Senhor, nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz, Senhor. Que haja, produza, Senhor, edificação em nós. Abençoa aqueles que ainda não chegaram. Dá, Senhor, segurança, dá paz e traga, Senhor, a tua casa para adorar o teu nome, Senhor. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Como é bom estar na presença do nosso Deus. E nós não estamos aqui não por nossa própria o que nós merecemos, somente pela graça do nosso Deus. Nós vamos ler um pouquinho sobre isso. Efésios 2, do 4 ao 10 está escrito assim: Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém? Efésios 2,10 nos indica isso, que nós somos salvos somente pela graça. Nada que nós fazemos nos faz salvos, mas sim a graça do nosso Deus. Vamos cantar isso agora? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre
dessa graça ter feito na sua vida, você tem que dedicar e entregar a sua vida a Ele. Vou te convidar agora a dizer que nosso Deus reina sobre a sua vida, amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos. Senhor, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Paz, irmãos, nós vamos nesse momento adorar ao Senhor com as nossas ofertas, com os dízimos. É um momento de fé e gratidão. É um momento em que nós devemos ter como uma das partes mais alegres, em que nós nos reportamos ao Senhor, entendendo que todas as coisas, tudo que nós temos pertence a Ele. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, a oportunidade de estar aqui neste lugar, te agradecer por fazer parte de um povo que entende a sua soberania em todos os negócios das nossas vidas. Tu és soberano, porque tudo que nós temos provém de Ti, Senhor. Nós te damos graças por isso, não é mérito nosso, Senhor, porque a Tua promessa ela é fiel a cada um de nós, dizendo-nos que nunca faltaria o pão a nós. E nós somos testemunhas disso, Senhor. De alguma forma, de algum modo, Tu sempre sustenta o Teu povo aqui na terra, Senhor. E nós te agradecemos porque nós temos muito mais do que nós necessitamos. Nós sobejamos, meu Deus, porque a Tua graça sobeja em nossas vidas. E esse é o momento que nós vamos ofertar como gratidão, Senhor. Aceite a nossa gratidão. Alguns irão dizimar. Aceita, Senhor, esse momento de fé e entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por isso e suplicamos-te, se porventura houver
alguma pessoa nesse lugar que nesse momento está em possibilidade de ofertar ou dizimar. Tu és o Deus de mover dentro a fé de uma tal forma que numa oportunidade muito breve estará fazendo com muita alegria e devoção a Ti, Senhor. Nós queremos que Tu faz essas coisas maravilhosas em nossas vidas. Que qualquer tribulação com certeza passará, porque Tu és o Deus que sustenta, Tu és o dono do ouro e da prata e de todas as coisas. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ofertar. Pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, Trazendo paz ao meu viver. e pela mão vais me guiar, Quando no vale
Você tem orgulho de alguma coisa? Às vezes é difícil, né, a gente ter orgulho. A gente vai ler um versículo sobre isso lá em Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Uma coisa que nós devemos ter orgulho é da cruz de Cristo. Se não fosse por esse símbolo, pelo que aconteceu nele, nós não teríamos a salvação. Nós vamos cantar agora que em nada nós nos gloriamos, nada nós temos orgulho, além da cruz de Cristo. Deve ser o que nós devemos ter mais orgulho. Vem? Em nada me glorio, em nada me exalto, senão na tua cruz, Jesus. Condenação, tenho todas as coisas E tudo que eu preciso está em ti. Correrei para a tua cruz. Correrei, não fugirei. Em ti me esconderei, crucificado contigo estou. Por tuas feridas eu fui curado, pelo teu sangue fui lavado, pelo teu Espírito fui ressuscitado, e contigo em glória reinarei. correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei. Ajuda-me, Senhor, a contemplar tua dor, pois tudo que tenho e tudo que sou vem de ti, Jesus, vem a tua cruz. Então correrei para a tua cruz, correrei, não fugirei, em ti me esconderei, crucificado contigo estou, crucificado contigo estou. Esse mesmo Deus, Jesus, que morreu crucificado na cruz por nós, estava lá no princípio, na criação de tudo. Ele é o Deus que é eterno, veio, se fez homem, morreu, ressuscitou, mas continua vivo para todo sempre. E o que nos resta, além de nos entregarmos a esse Deus? Nós, quando reconhecemos que Ele é Deus, a divindade dEle, a soberania dEle, só nos resta se entregar a Ele. Estavas desde o princípio
declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Eu sei, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou estarei com mãos levantadas pra ti, louvar, pois tu deste tudo a mim. Eu sei, a ti, ó Senhor, se rendiu, que sou teu. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas 21. Eu estarei fazendo uma leitura do versículo 7 ao 11. E logo em seguida estarei fazendo uma leitura em Mateus 24, do 9 ao 14. Amém? Em nome de Jesus. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Agora estarei fazendo a leitura em Mateus 24, do 9 ao 14.
Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nesse momento eu gostaria que os irmãos orassem pela minha vida, para que tudo que eu venha falar aqui seja de acordo com a vontade de Deus e que Ele venha falar através da minha vida e que nada venha atrapalhar essa noite para todos nós, amém? Santo Eterno Deus, estamos, Pai, diante de Ti, pois confiamos, ó Pai, na Tua Palavra, confiamos, ó Deus, que estás aqui presente, Senhor. E eu peço, Senhor, neste momento, ó Deus, que esteja sobre a minha vida, Senhor. Esteja usando, Senhor, os meus lábios, ó Deus, para dizer a Tua Palavra, Senhor, aquilo esteja, Senhor, fazendo todo o mal cair por terra e que nada venha atrapalhar esta noite, Pai. Mas que nós possamos ouvir a Tua voz, ó Deus, e possamos atender ao Teu chamado nesta noite, Senhor. Cumpre a Tua vontade em minha vida, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Alguns dias atrás, eu vi o vídeo de uma pregação chamado Arão ou Mohamed. Ele conta uma história verídica muito forte, mas também que nos faz parar para pensar. Será que nós somos verdadeiros cristãos? Jesus está voltando e a volta dele será repentina. Por isso nós devemos estar preparados todos os dias. Ele disse que algumas coisas iriam acontecer. E nessa noite nós veremos algumas coisas que já têm acontecido. Algumas provas de que ele virá de fato. E nós teremos a certeza de mais uma coisa, de mais um fato que ele traz em sua palavra. E isso nós descobriremos no final da mensagem. A primeira prova de que Jesus está voltando e de que ele virá são os falsos profetas buscariam enganar o povo. Em Lucas 21:8 diz o seguinte: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Ultimamente o povo tem estado muito vulnerável às coisas e nós percebemos que é fácil enganar as pessoas. Alguns dias atrás estava passando na televisão uma reportagem que mostrava um rapaz que se dizia um mágico. E ele pegava algumas pessoas específicas e contava algumas coisas da vida dessas pessoas. E as pessoas acreditavam, ficavam impressionadas, porque viam que tudo aquilo que ele estava falando era verdade. Aí passou o tempo de todo o processo que ele estava fazendo com as pessoas, mostrando que ele era um mágico, e ao final ele falou que ele não era um mágico, que tudo aquilo que ele tinha falado para as pessoas, ele tinha visto no Facebook delas antes de chegar para perguntar para cada uma delas alguma coisa. Então isso é uma prova de que as pessoas estão sendo enganadas, muitas vezes por próprias informações que elas mesmas dão, e nós devemos estar atentos a isso. Em um dos canais da rede fechada, do canal fechado, tem um canal que fala muitos documentários. E nesse canal tem um programa de um rapaz chamado Dínamo. Ele se passa por um mágico também, né? Ele nunca falou nada que ele faz as coisas em nome de Jesus e muito menos que ele é Cristo. Mas ele faz algumas coisas que a gente fica super impressionado. Ele tem sinais para provar as coisas que ele faz. Teve uma programação que ele andou sobre as águas, sem nada segurando ele, simplesmente andou sobre as águas. E uma outra coisa que aconteceu em outro episódio, ele pegou um balde vazio, mostrou para todo mundo que estava vazio o balde, na África isso. E ele virou o balde, quando ele chacoalhava o balde, caíam peixes e peixes e peixes de dentro do balde. E as pessoas ficaram impressionadas, porque é um lugar que eles têm muita fome,
E aquilo impressiona todo mundo, né? Então, se ele ali falasse que ele é um Deus, que ele é Cristo, eu acredito que muitas pessoas iriam acreditar nisso e iriam seguir a ele. Então, isso é para mostrar que muitas pessoas estão sendo enganadas e é para nós tomarmos cuidado. Eu não vou querer seguir e adorar alguém que diz ser um Deus, sabendo que não é o Deus verdadeiro, o Deus que nós devemos seguir. E eu acho que ninguém aqui quer ser enganado por pessoas assim. Então nós devemos vigiar, nós devemos prestar atenção em todos os sinais que nós vemos ao nosso redor. A segunda prova são as guerras. Em Lucas 21, do 9 ao 10, diz o seguinte: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Eu acredito que todos aqui percebem que não tem uma semana que não passa sobre alguma guerra que está acontecendo em algum lugar. Na Ucrânia, no Iraque, na Síria, algumas partes da África. Todos esses lugares têm sido grandes palcos de guerras, né? E o próprio Papa Francisco falou o seguinte em uma entrevista em setembro: a série de conflitos atuais ao redor do mundo corresponde efetivamente a uma terceira guerra mundial fragmentada. E ele também condenou o comércio de armas e os idealizadores do terrorismo de semear a morte e a destruição. Nessa mesma entrevista ele falou que a guerra é uma loucura. E eu acredito que ele tenha razão. Ele falou que a guerra é uma loucura e eu acredito nisso também. Mas isso só prova uma coisa: que todas as coisas que Deus falou que iriam acontecer estão acontecendo. E pode parecer loucura ou não para todos nós, mas tudo que ele falou vai acontecer. Porque a palavra dele diz e a palavra dele não mente, ele não mente. E tudo isso tem que acontecer para que ele volte. A terceira prova são os terremotos, epidemias e fome. Em Lucas 21:11 diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Em abril desse ano, um terremoto matou 5 pessoas na China e deixou 3 feridos graves. As mortes foram por ataques cardíacos e esmagamentos. Quando eu li essa informação, me chocou um pouco, porque você imagina a cena, então não deve ser uma coisa agradável de se ver. E em julho desse mesmo ano, houve um terremoto no Japão, que matou 2 pessoas e deixou 132 feridas. Aqui no Brasil, geralmente as pessoas vivem falando que a gente é privilegiado, que é difícil de acontecer esse tipo de evento aqui, mas de acordo com uma pesquisa, falam que a cada 7 dias, em um desses dias tem um tremor. De 7 em 7 dias tem um tremor no Brasil. E as regiões mais afetadas são Minas Gerais, Mato Grosso e o Rio Grande do Norte. E é raridade, assim, para a gente ver os desastres naturais. Mas nesses lugares já tiveram muitas coisas que não foram tão inofensivas assim. Então é uma prova de que até aqui no Brasil, tão considerado um lugar de difícil passar por essas situações, mesmo aqui no Brasil acontece tudo isso. Ao se tratar das epidemias, nós podemos lembrar de várias: dengue, H1N1, até a própria ebola que apareceu agora, que está atingindo um grande número de pessoas. Aqui no Brasil ainda a gente está sendo privilegiado que não chegou com aquele peso que está na África, mas é uma das epidemias que está muito frequente hoje em dia. Quarta-feira passada, eu estava passando no jornal sobre a grande desnutrição no povo da África. E estava falando também sobre o grande índice de fome que tem lá e em alguns outros lugares. Então, isso é para provar que Jesus realmente está voltando. Ele está mostrando, ele está provando para nós que aquilo que ele falou está acontecendo. A quarta prova são os sinais do céu. Em Lucas 21:11 diz o seguinte: coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Eu não sei se vocês viram, mas terça-feira passada
foi avisado que aqui no Brasil, em vários lugares do Brasil, seria avistada uma chuva de meteoros. E a gente até tentou ver, minha mãe tentou ver, só que não deu certo, não conseguiu ver, estava muito nublado. Mas isso também é uma coisa que ultimamente tem preocupado algumas pessoas aqui. Por quê? Os meteoros ultimamente têm passado muito próximo da Terra. Então, não é difícil de um desses meteoros acabarem atingindo a Terra. Então, tem sido uma das preocupações. Mas muitas vezes as pessoas se esquecem, se preocupam só com a beleza dos fenômenos, porque muitas vezes a gente percebe que é algo muito bonito e a gente esquece que cada um desses fenômenos tem um sinal de Deus em si. A quinta prova são as perseguições e mortes. Em Mateus 24:9 diz: então serei atribulados e vos matarão. Irmãos, graças a Deus nós somos privilegiados quanto a isso. Nós podemos adorar o nosso Deus e não somos presos, não passamos por nenhum tipo de situação assim. Mas isso não chega nem aos pés do que muitas pessoas passam em outros países. Só que a gente tem que pensar numa coisa também. Nós somos privilegiados porque muitas leis que deveriam estar em vigor já ainda não foram aprovadas porque Deus ainda não permitiu. Mas se muitas dessas leis já estivessem em vigor, muitas coisas a gente já estaria passando. Então é uma coisa que o Brasil não está completamente afastado. A situação já está começando a se aproximar da gente também. E no começo eu falei de um vídeo de Arão ou Mohamed, e esse vídeo conta um testemunho de um ex-islâmico que aceitou a Cristo. Numa parte do vídeo, o pastor que está pregando fala que esse rapaz teve uma experiência no tempo que ele estava lá no Sudão. Ele passou por uma experiência junto com esse rapaz, o Mohamed. E ele falou que o rapaz chegou no encontro dele, que eles se encontravam para fazer algumas coisas, algumas obras. E ele chegou todo machucado, chegou atrasado, todo machucado. E ele parou e perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele falou que naquele dia, alguns homens da sua antiga religião tinham pegado ele, tinham espancado ele. E contou tudo o que tinha acontecido, né? Tudo o que os homens fizeram com ele. E aquilo impressionou o pastor, porque ele não sabia que ele passava por aquela situação. Aí o Mohamed falou para ele que eles faziam isso porque eles queriam que Mohamed negasse a Jesus. E ele não negava. Então eles faziam isso com ele. E era uma coisa frequente, não era uma coisa que acontecia um dia e passava algum tempo e acontecia, mas acontecia frequentemente. Aí o pastor pegou e perguntou para ele: mas isso acontece só com você, né? Porque ele tem uma esposa, ele é casado, tem uma esposa e 3 filhos. Um de 11, um de 8 e um de 5. Aí ele falou que não acontecia só com ele. Que em um dia eles pegaram os 3 filhos deles e espancaram também, que crianças islâmicas jogavam pedras nas crianças, que teve uma vez que até jogou pedra nas costas da filha dele e ela não conseguia nem andar. E falou que em um dos momentos que eles estavam fazendo isso, eles bateram nos 5, prenderam as crianças em algum lugar da casa e molestaram a esposa dele na frente dele. E falaram para ele: enquanto você não negar a Jesus, nós não vamos parar. E só pela graça de Deus que eles estiveram vivos naquele momento, os homens não fizeram mais nada, pararam por ali. Mas ele não negou a Jesus, mesmo passando por tudo isso. E em uma parte do vídeo, o pastor fala que ele disse para ele: Jesus Cristo deu a vida dele pela igreja do Sudão. Não é coerente que eu faça qualquer coisa menor que isso.
Então ele sabia, ele tinha noção de que ele poderia morrer sim em algum daqueles momentos. E hoje eu nem sei, no vídeo mesmo fala que nem sabe se ele ainda está vivo. Mas ele passou por essa situação e ele tinha noção que ele poderia morrer por Cristo. E nós? Nós teríamos coragem de viver por isso e ainda assim teríamos coragem de enfrentar isso e saber que poderíamos morrer por Jesus? Alguns dias atrás me mandaram um vídeo mostrando alguns cristãos sendo mortos, decapitados, crucificados, apedrejados, e mostrava criança, mostrava homens, mulheres, todos os tipos de pessoas. E nesse vídeo uma mãe viu todos os seus filhos sendo mortos na frente dela e ela não negou a Jesus. Eu não tive nem coragem de assistir o vídeo inteiro, porque é muito forte. Mas e o que nós faríamos nessa situação? Nós devemos nos preparar, porque a grande tribulação já chegou em alguns lugares. E nós devemos estar preparados para quando chegar próximo de nós também. E por último, a sexta prova: ódio e traição. O amor se esfriará. Em Mateus 24, do 9 ao 14, diz: sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muitas dessas coisas que eu citei aqui nessa leitura já têm acontecido nos nossos dias. As pessoas não se preocupam mais com as outras. O amor de muitos já se esfriou, sim. As pessoas sempre buscam seus próprios interesses. E algum tempo atrás, eu vi uma pessoa perguntando para uma moça que ia casar: mas você tem certeza que você vai casar com ele? Você nem conhece ele direito? Tem certeza que vai dar certo? Aí eu fiquei prestando atenção na resposta da moça, né? Ela pegou e respondeu assim: eu não sei se vai dar certo, mas se não der certo eu me divorcio. Então ela já estava pensando em casar para se divorciar. Ela já estava pensando em desobedecer uma ordem, um mandamento de Deus. Então, nem a lei de Deus está sendo respeitada ultimamente. Então, isso é uma coisa que nós devemos parar para pensar. E a traição também, por outro lado, se tornou algo comum entre amigos, entre família, entre esposos e esposa. Muitas pessoas não são fiéis nem mesmo a Deus, sabem que estão fazendo alguma coisa errada e mesmo assim continuam fazendo aquela coisa errada. E quanto ao ódio, nós vemos quase todos os dias na televisão, se não todos os dias, passando sobre filhos que mataram pais, ou pais que mataram filhos, vários serial killers que aparecem e matam todo mundo. Então é uma prova de que as pessoas não estão ligando mais para a vida dos outros. O ódio já tomou parte de muitas pessoas, já tomou conta de muitas pessoas. Há um tempo atrás, para provar isso, nós estávamos indo para a igreja e nós paramos no farol com o carro e foi chegando um homem perto do carro assim, e a gente pensou que ele ia pedir alguma coisa para minha mãe. Aí ele foi chegando perto do carro, parou do lado do vidro e olhou para ela e falou: eu te odeio. E ele nem conhecia minha mãe. Então isso é uma prova de que o mundo nos odeia. Nós estamos no mundo que nos odeia. Jesus está voltando e nós devemos despertar. Diante disso tudo, nós tivemos a certeza de que Ele realmente voltará para nos buscar. Porque, da mesma forma que Ele falou que todas essas coisas aconteceriam e estão acontecendo, em Atos 1, 9 a 11, Ele nos prometeu: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E ele também
nos mostrou mais uma coisa, nos deu mais uma certeza, que está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então, meus irmãos, nós podemos passar por todas essas coisas que eu falei desde o começo da mensagem. Nós podemos ver vários desastres naturais, nós podemos ser perseguidos, nós podemos ser odiados, mas nós temos uma certeza, que Deus está conosco em todo o tempo. E se um dia nós viermos passar por alguma situação desses nossos irmãos que estão passando em outros países para negar a Jesus, nós devemos lembrar do texto que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então nós devemos ter a certeza de que Deus está com a gente em todo o tempo. E para encerrar a mensagem, eu gostaria de fazer um louvor. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção na letra. Que o choro pode uma noite durar, e pela manhã a alegria virá. Mas, Senhor, a noite é longa e demora a passar. Os meus inimigos estão a zombar de mim. Então não esqueça que Deus está contigo em todo o tempo. Deus abençoe. Muito boa palavra, né, irmãos? Sistematicamente Deus tem falado, né? O Silas pregou também sobre isso, a Garavia pregou sobre isso. Deus tem falado sistematicamente do fim dos tempos, né? Está percebendo isso? Nós até reclamávamos há um tempo atrás que a gente não via pregação quase sobre o fim do mundo, né? Na realidade, nós temos que nos despertar. Essa é a grande verdade. Assim como na época de Noé,
Quando se falava da grande destruição e as pessoas estavam adormecidas, hoje o povo de Deus está adormecido, porque as coisas estão acontecendo. Ontem mesmo falamos sobre perseguição. Ontem o Estado Islâmico pegou várias pessoas ali na região da Síria e separou os cristãos e mataram na hora. Os cristãos foram mortos na hora. Os islâmicos estão separados, os cristãos já foram mortos. A coisa está acontecendo. Essa aparente situação confortável no Brasil, ela é a pior coisa. Nos leva à letargia, nos leva a não pensar no perigo. Então parece que nós estamos muito bem acomodados quando é uma situação muito difícil. Eu queria que vocês ficassem em pé nesse instante. Eu, nessa aplicação, a primeira pergunta que eu queria fazer é assim: todos estão preparados para a volta de Cristo? Todos nós podemos falar assim: Maranata, Senhor. Venha, Senhor Jesus. Todos podemos falar assim: Senhor, eu quero que ao sair daqui, esses céus se abram, se rasgando de uma ponta a outra, do Oriente ao Ocidente, abra e os anjos apareçam, uma nuvem de anjos apareça, como está vacinado que irá acontecer. Todos estão preparados para isso? Porque se houver entre nós alguém, alguma pessoa que não está preparado para isso, basta hoje, nesta noite, falar: Senhor, eu quero. Basta isso: Senhor, eu quero me encontrar contigo aqui na terra, para que eu possa viver eternamente contigo nos céus, milênio no céu, depois na nova terra. Se houver entre nós pessoas que estão nessa situação e falam: eu quero receber Jesus no meu coração, esse Jesus que prometeu que, apesar de toda essa situação descrita pela Miriam, a situação catastrófica que está acontecendo e vai acontecer, vai continuar a acontecer com mais intensidade. Quando chegar, faltando alguns anos para a volta de Cristo, será solto 4 grandes demônios, que irá realmente fazer uma grande perseguição, muito maior do que já está acontecendo, e você vai estar protegido pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. Há entre nós alguém que queira fazer esse concerto ou entregar esse coração a Jesus? Eu queria que você viesse à frente em nome de Jesus. Saia do seu lugar e venha à frente e fala assim: eu preciso hoje fazer um concerto com o Senhor. Eu preciso hoje ter um encontro com o Senhor. Há entre nós alguém nessa situação? Não havendo, eu quero estender mais uma oportunidade agora. Essa oportunidade agora é para que as pessoas que precisam, que o coração passe a arder com mais intensidade a respeito disso. Fala assim: eu quero estar mais perto de Ti. Eu quero ter certeza. Eu quero ter convicção de que eu estou contigo, Senhor. Não importa a circunstância, eu jamais te negarei, eu jamais te deixarei. Nem a altura, nem a profundidade, nada, absolutamente nada vai poder me separar de Ti, Senhor. E você está numa situação que você não tem essa certeza. Você crê, mas não tem certeza. As coisas da vida, as circunstâncias te deixou frio, te deixou distante desse amor, dessa convicção. É um momento de oração. O louvor vai acontecer. Eu queria que você viesse à frente, em nome de Jesus, para que nós pudéssemos orar para você junto. Nós possamos orar. Fala: Senhor, aviva novamente. Aviva o teu filho, a tua filha. Traga o amor primeiro, o amor salvífico. Traga o coração nesta noite, para que eu possa sair daqui realmente com essa certeza plena. Eu queria que você saísse do seu lugar enquanto o louvor estiver acontecendo. Nós vamos estar aqui na frente. Eu, pastor Abner, estaremos aqui na frente aguardando você vir até aqui. Você vem que nós vamos orar. É um momento, um grande momento, uma oportunidade aberta para que todos aqueles que precisam sentir realmente o calor arder, o calor desse amor pelas coisas de Cristo. Enquanto estiver o louvor, saia do teu lugar em nome de Jesus.
Estou preparado, com os olhos no alto, com meus pés sobre a rocha, com as mãos no arado. Eu estou preparado, submisso à cabeça, bem ligado ao corpo, em serviço e amor. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de esse cedo ele vem. Eu estou preparado, não amando o mundo, não tomando sua forma, não amando os prazeres. Eu estou preparado, negando a mim mesmo, tomando a cruz, seguindo a Jesus. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, esse cedo Ele vem. Certamente Ele vem, esse cedo Ele vem. Irmãos, nesse momento eu gostaria de fazer um pedido para a igreja. Eu tenho falado aqui às terças-feiras que meu pai não está bem. E acredito que boa parte que conhece meu pai, nós fizemos o aniversário dele aqui há um mês atrás, 2 meses atrás. Ele sofreu uma queda há quase 4 semanas e está de cama. Só que a situação dele é crítica. Ele tem 92 anos de idade. Tem gente que acredita que ele não vai andar mais pelo tempo que ele está de cama. As coisas simples, como simplesmente ir no banheiro, ele não consegue mais. Está de fralda, e até com fralda está difícil ele conseguir fazer as necessidades mais comuns, comum para o ser humano. Então, eu queria pedir para você, que nós, nesse momento, conversando com o pastor Zezinho, ele falou para que eu ministrasse uma oração nesse momento, convidasse você para orar, de mãos dadas, colocando meu pai nas mãos do Senhor. Que Deus tenha misericórdia dele. Ele reclama muito, ele não dorme, é dia e noite.
São quase 4 semanas, quase um mês, dia e noite, gemendo, falando, está doendo, estão quebrando minhas costas, está doendo, por que eu estou sofrendo tanto? Quase um mês desse jeito. Então, eu não estou pedindo para que Deus, se não for a vontade de Deus, dele voltar a andar ou ser curado desse problema, que Deus pelo menos dê alívio para ele. Deus é poderoso, Ele pode qualquer coisa. E Ele sabe o que é melhor para nós. Então, se o melhor para o meu pai hoje não for ser curado disso, voltar a andar, que Deus pelo menos alivie a dor dele. Peço a você que dê a mão ao seu irmão. Nesse momento, vamos interceder. Ibrahim. Que Deus seja louvado em toda circunstância, em toda situação. E vamos estar firmes, né? Como disse a palavra, não sabemos, e o louvor, não sabemos a que hora o Senhor vem. Mas que nós possamos estar preparados para que esse dia não nos pegue de surpresa. Amém? Anderson, tem aviso? Só um aviso. Dia 13 ou dia 14, agora não lembro? 13, nós faremos a confraternização aqui. Então, por família, nós estamos pedindo para que haja uma colaboração. 2 tipos de colaboração por família. 1 quilo de contrafilé para a gente fazer o churrasco e R$15 para a gente comprar as outras coisas, frutas, bebida e assim por diante. Então, por família, 1 quilo de contrafilé e R$15, tá? Se puder, ou pode entregar para mim ou para minha mãe, a gente já está organizando, e no dia 14, o contrafilé vocês tragam no dia, tá? O dinheiro antecipadamente, tá bom? 13, no sábado. Bom, nós estamos chegando ao final desse culto. Com certeza o Senhor foi levado aqui e você foi abençoado. Amém. Nesse momento eu peço ao pastor Abner que venha à frente para fazer uma consideração final e nos despedir com a bênção apostólica. Antes de dizer da minha alegria, da minha satisfação em perceber que o nome Adventista da Promessa está sendo valorizado nesta casa. Adventista que prega o advento de Cristo e da promessa do derramamento do Santo Espírito, onde foi pregado. E hoje esses 2 temas que para mim diz dá nome à nossa denominação. Pai maravilhoso, muito obrigado. Obrigado por teres usado, Pai, instrumentos teus aqui, poderosamente, na palavra, no louvor, no discernimento, meu Pai, do que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor falou com cada um, o Teu Santo Espírito falou com cada um nesta noite, mas que nós possamos levar para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, essa mensagem, meu Pai, que ela não fique apagada ao sairmos no portão aqui desta casa, Pai Santo, mas que nós possamos levar, ó Deus, com seriedade,
a palavra que o Senhor tem ministrado aqui nesta casa. Usa, Senhor, cada teu servo poderosamente, meu Pai, lá no seu viver, lá no seu lar, lá no seu trabalho, que possamos, meu Pai Santo, nos impregnar desta certeza e desta necessidade de estarmos, ó Deus, observando a Tua Palavra, e que as promessas, as palavras, Tuas palavras serão cumpridas, meu Pai, como todas foram cumpridas até hoje. Ó Deus bendito, nós Te louvamos e Te agradecemos, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão sempre constante e perene do Santo Espírito esteja com todos nós e com toda a igreja de Deus na face da terra. Amém.